a da mediunidade, né? Que vamos voltar um pouquinho quando você citou o seu começo, quando você criança. Quando identificaram em você, quando você mesmo identificou e assim por diante. Por que eu volto nisso? Porque muita gente não desenvolve, não consegue identificar, não entende. Muita gente não tem. No sentido não tem que eu falo assim, de fato, acho que todo mundo, né, tem um certo grau de mediunidade, né? Todos somos médiums. Mas alguns são mais, desenvolvem mais ou menos, etc. Então, o que eu quero dizer? Como é que a gente consegue, tanto para olhar para nós mesmos ou para os nossos filhos, e identificar ou entender o que é mediunidade? Vamos lá, tá meio confuso o que eu tô falando, mas eu vou tentar simplificar. Por exemplo, outro dia há alguns dias eu tenho sentido um zumbido no meu ouvido. E eu ouço um zum, não sei lá, e aí eu ouço fica nulo esse ouvido aqui. E eu acho que que coisa esquisita. E eu nunca comentei nada. Eu nem te contei isso, né, Anthony? Eu tenho sentido isso faz um mês, mais ou menos, pelo menos 2 vezes por semana. Aí uma hora eu comentei com a Aline, minha mulher. Aí ela falou, então isso é mediunidade. Eu falei, não, isso aí deve ser alguma coisa de sei lá, essas, como fala? Desequilíbrio de... Bom, labirintite. O que você... Como é que a gente sabe... E o que a gente faz com aquilo que de repente vê esse zumbido? Porque eu não sonho, eu não tenho essa pegada. Eu sou super cético com mediunidade, vou te resumir para todos entenderem o que é mediunidade. Mídia. Mediunidade mídia. Quais tipos de mídia que existem? Visual. Você pode ver um filme, uma película. Auditiva, você escuta o som. Mídia falada para quem canta, para quem... Não é? Mídia escrita para quem escreve. Então a mediunidade é uma forma de contato, uma mediação midiática da espiritualidade. Você manifesta, alguns com todas essas mídias, visual, olfativa, falada, escrita, que se escuta. Alguns exercem algumas diferentes. Então a mídia é a forma de você, dentro da espiritualidade, dentro dessa força lá do iCloud, que é a espiritualidade, manifestar uma forma de contato. Mediunidade é isso. Por isso que alguns vão ver espíritos, outros vão sentir diferenças de temperatura, outros vão escutar, outros vão falar, psicofonar, outros vão escrever, psicografar. Então são mídias, são formas de contato. Cada um tem um canal mais aberto, cada um tem pessoas que projetam, que veem a cena inteira através do sonho. Tem um sonho com fulano, pum, chega a notícia de morte. Ou então, eu brinco assim, nossa, tem cada sonho que como é que... Mas a gente já sabe, sonhar com dente, sonhar com sapato. Pois é, tem umas batata, tem umas coisas assim que são... Totalmente, eu brinco assim, tem que sintonizar a mídia pra gente poder interpretar. Daí vem as ferramentas que vocês têm. Interpretação do inconsciente, de sonhos. Tudo é uma questão de que, como um aparelho que recebe mídias, sintonizar. Precisamos criar sintonia. Por isso que o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento mediúnico faz com que a gente não só aceite, mas entre num contato mais sincrônico, mais sintonizado. Por isso que quando você começa a rezar, aquele espírito que você vê não vai te assustar mais. Por isso que quando você começa a psicografar, aquela voz que você escuta e não sabe de onde vem, o que quer dizer, vai te deixar quieto. Por isso quando você escutar, você aceitar que você é médium, em primeiro lugar, a aceitação. Então, mas aceitar, mas não consigo acreditar nisso. Aceitar é diferente de acreditar. Opa! O que é aceitar e acreditar, Raul? Não, você é o que me diz. Você é o especialista. Me interpreta no acreditar. Por que não acreditar? Vamos respeitar a tua capacidade, respeitar a tua espiritualidade, que você é um médium de contato, não preso a nenhum sistema religioso ou dogma. Peraí! Não é um médium de ter que botar roupa, botar cachimbo, escrever. Não é. É o contato. Quantas vezes você teve contato com teu pai? Depois que ele morreu? Sonhos. Só logo depois. Mas teve. Eu só sonhei com meu pai uma vez. Eu só... Na véspera dele morrer, o seu Osvaldo falando assim, a última pessoa que eu quero ver é você. Eram 4 horas da tarde do dia 15 de julho de 2008.
caiu um vaso de planta, eu falei pra minha mãe, o pai morreu, meu pai falece, e de noite eu vejo meu pai assim, eu quero ver você. Vou no dia seguinte pro Hospital Alberto Torres, no Rio de Janeiro, vou na Pedra, tava com meu cunhado, eu não quero ver seu Oswaldo assim não. Pergunto onde estava, papai estava enrolado, enfaixado, quando eu queria arrumar meu pai, quando eu desenrolo, meu pai de olho aberto. Eu virei pro pai e falei assim, pai, pode ir. Vai com Deus que eu vou resolver tudo. Descansa. Papai, família militar, aquela coisa toda. Descansa que eu vou resolver tudo. Larga isso aqui. Meu pai fez assim na minha frente. Mentira. Fechou. Olha o que eu tenho que passar. Meu Deus. Olha o que eu tenho que passar. Mas numa naturalidade, passei a colônia dele, o desodorante rastro que ele gostava, daquele rastro horrível. Passei, penteei ele com gel... Como é que é o nome daquele? Que até era um... Bozano. Bozano, nossa! Olha, é Gel Bozano? Gel Bozano. Olha o azul, olha o ler de mentes aí. Sincronicidade. E meu pai foi a última pessoa. Ele vê nesse corpo físico, ele fechou os olhos. Ele apareceu pra mim, o último, que eu já sabia que ele ia aparecer pra falar: faça isso, resolva isso, seguro, sua mãe, sua irmã, tal. Acabou. Vi meu pai ali, foi um contato. Eu tive que aceitar isso. Falar assim, tá bom, pai. Mas você tem isso desde sempre. E por que você não tem? Porque eu não consigo... Então, é isso que eu tô tentando dizer. E espero estar ajudando pessoas que também estão assistindo pra... Mas as pessoas não têm que ser igual o Marluz. Não é igual. Imagina, não é isso que eu tô dizendo. O que eu quero dizer eu sou muito de precisar ver algo concreto pra falar assim, caramba... Eu acredito que diversas vezes somos todos iluminados e passamos em coisas simples do dia a dia, como quando a gente fala uma palavra para alguém que precisa daquilo e aquilo salva o dia da pessoa, né? E isso eu acredito que são momentos em que a gente é iluminado e, né? Vamos trazer ao tempo atual, acho que agora eu vou trazer uma imagem e ação que você vai entender. Antigamente nos centros espíritas e kardecistas tínhamos as sessões de doutrina, o evangelho, tínhamos as sessões espíritas na qual numa mesa branca se sentava o orientador e canalizava mensagens para todos. Não tínhamos internet. Sentávamos em cadeiras e assistíamos aquela sessão ou numa gira de umbanda, um preto velho trazendo uma palavra e conforto, e assim era a antiguidade. Hoje em dia, que está tudo tão adaptado e transformado, como que você acha que é o serviço da espiritualidade? É o que você está fazendo. 90% de quem senta aqui tem uma mensagem. É espiritualista. Sim, isso é você é o condutor. Muitos médios e os grandes talvez são os que conduzem o trabalho, não são os que incorporam. Muitos. No candomblé existe o Ogã e a Ekede. Não incorporam. Mas são os que cuidam, alimentam, os que montam, os que cuidam. São suporte. O suporte mais importante. O Ekede é quem cria o Filho de Santo. Né? O Ogã é quem faz os cortes, os sacrifícios, tudo. Numa hierarquia espírita, o dirigente de mesa é o mais importante, nem sempre é ele que está incorporado. Ele conduz os médios em desenvolvimento a se manifestarem ou o trabalho de psicografia. O que você está fazendo é como se fosse um dirigente. E por que a mediunidade tem que ser incorporada? Por que hoje em dia tem que se passar aquilo que a gente passou antigamente na carne e vocês num processo muito mais evolutivo e muito mais moderno, adaptado a esse tempo atual, já estão num outro patamar. Então, você está com esse zumbido, pergunte ao próprio universo sem julgamento, sem negação e com aceitação assim. Se manifesta o que é? Isso eu não fiz. Pode ser na próxima vez que eu ouvir todos isso, os dias, quando eu durmo e acordo, eu falo assim, me faz instrumento. Tô aqui. E que nem use-me e abuse-me. Mas começa a perguntar o que é, afinal. Quer escrever, falar, quer me mostrar alguma coisa? Eu tenho que mudar. Qual é a sua mensagem?